Hoje à noite, quero que vocês abram comigo o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 1. E eu quero falar hoje à noite sobre Jonas e a baleia. Mas eu quero começar do capítulo 16 de Mateus, em vez do Antigo Testamento, onde a história de Jonas é contada. Os fariseus também com os saduceus vieram e, tentando-o, desejaram que ele lhes mostrasse um sinal do céu. Eles queriam ver algo espetacular, algum sinal que provasse a eles quem ele era. Ele respondeu e disse-lhes: quando é noite, vocês dizem que o tempo estará bom, pois o céu está vermelho. E de manhã, hoje, o tempo estará ruim, pois o céu está vermelho e sombrio. Ó hipócritas! Você pode discernir a face do céu, mas não pode discernir os sinais dos tempos. Precisamos ouvir isso hoje. Podemos discernir os sinais meteorológicos que vemos em nossos aparelhos de televisão, a previsão do tempo, as mínimas e máximas e as frentes que estão se movendo, e podemos muito bem prever o clima através das fotos de satélite que agora podemos tirar. E há muitos sinais no céu, pois os satélites estão circulando a Terra constantemente. Algo que nunca sonhamos há 25 anos, e agora temos. Estamos sondando os arredores de Saturno, já terminamos de sondar Marte e seguimos para o espaço sideral. Sinais no céu que podemos discernir. Podemos entender isso, mas Jesus disse: vocês não podem entender os sinais dos tempos que apontam para a salvação, sinais dos tempos que apontam para quando ele voltar novamente, porque os sinais estão em todo lugar. Você pega o capítulo 24 de Mateus e lê. Pega o capítulo 21 de Lucas e lê. Pegue o capítulo 13 de Marcos e leia. E você verá 21 sinais que Jesus nos deu. E ele indicou: quando todos esses estão convergindo ao mesmo tempo, você sabe que sua redenção se aproxima. A paz mundial virá, a justiça social virá. Mas antes disso, haverá o Armagedom, e o homem estará prestes a se destruir quando Cristo voltar e for estabelecer um reino eterno. Quem vai derrotar o diabo? Quem vai parar as guerras? Quem vai alimentar os famintos? Ele. Jesus disse: você pode discernir os sinais meteorológicos, mas não será capaz. Você parece não entender o que está acontecendo no mundo. Ele disse: uma geração perversa e adúltera busca um sinal, e nenhum sinal lhe será dado. Seja-lhe dado, mas o sinal do profeta Jonas, e o livro de Jonas está cheio do sobrenatural. Havia um grande peixe, havia uma cabaça, havia um verme, havia um vento leste. Tudo isso preparado por Deus. E então houve o arrependimento de uma nação inteira, ou de uma cidade inteira, com mais de 1 milhão de habitantes. E como alguém disse, continua sendo um objeto de fé, não de explicação. Eu acredito nisso não só porque está na Bíblia, eu acredito porque Jesus confirmou. Se isso nunca aconteceu e Jesus disse que aconteceu, então isso traz um problema de credibilidade com Jesus. Se você acredita em Jesus, você deve acreditar na história de Jonas. E há uma tremenda verdade neste pequeno livro que eu gostaria de ter tempo para cobrir esta noite, mas não tenho tempo para todas elas. Ficamos tão preocupados quando chegamos ao livro de Jonas sobre o que estava acontecendo com os peixes que esquecemos sobre o que estava acontecendo com Jonas. Veja, Jonas estava tentando encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Agora, a palavra de Deus para Jonas era muito clara. Deus disse: levante-se, vá a Nínive, aquela grande cidade, e clame contra ela, pois a maldade dele subiu até mim. Agora Jonas não gostou daquela ordem de Deus. Ele se rebelou só de pensar em ir a Nínive. Primeiro de tudo, não espero que ele tenha encontrado muito glamour em ser um pregador de julgamento dizendo: o julgamento vai cair sobre você. Mas a segunda e mais importante razão era que ele não queria que Deus poupasse Nínive. Provavelmente nunca houve um povo mais perverso, mais ímpio, mais imoral, mais violento do que os assírios que habitavam em Nínive. Ele disse: Deus, eles merecem o inferno, livre-se deles, mate todos eles. Foi assim que Jonas se sentiu.
Eles eram tão perversos e tão terríveis, e tinham sido tão terríveis para seu próprio povo. Então, quando Deus deu a ordem para ele ir e pregar arrependimento em Nínive, diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele disse: eu simplesmente não consigo fazer isso. Ele disse: eu vou fugir de Deus. Eu posso me esconder de Deus. Então ele pegou um navio que estava indo para Tarsis. Agora, Tarsis era um resort à beira-mar, e ele pensou em deitar-se ao sol um pouco ao lado da praia e se divertir e deixar Deus enviar outra pessoa para fazer esse trabalho sujo de pregar julgamento em Nínive. Mas você sabe, o caminho da desobediência e do pecado sempre leva para baixo. Observe que diz que ele desceu para Tarshish, e isso leva à culpa, solidão, separação e inferno. E cada passo leva mais para baixo. Toda vez que você foge da presença de Deus, você está em apuros. Toda vez. Toda vez que você perde sua vida devocional. Toda vez que você perde seu tempo de oração. Toda vez que você perde seu tempo de ler a palavra como um cristão, você está em apuros. E toda vez que você ouve o Evangelho e não faz nada sobre isso, você está em apuros. Você está em apuros eternos. Porque vivendo dentro do seu corpo está um espírito. E esse espírito vive para sempre, seja no céu ou no inferno. E você está se arriscando toda vez que ouve o Evangelho e não faz nada a respeito. Adão e Eva fugiram da vontade de Deus. Eles se rebelaram contra Deus. E a raça humana está sofrendo os efeitos hoje. Sansão foi levantado por Deus, um homem poderoso, um homem forte, um homem de Deus que havia feito o voto de Nazireu. Mas o pecado o desviou, e finalmente ele foi cegado, colocado na prisão e moído na roda do moinho. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também se tornou culpado de pecado. Ele se tornou culpado de adultério e culpado de assassinato. E sofreu por isso o resto da vida. Deus o perdoou, mas as cicatrizes permaneceram. E muitos de vocês estão tentando fugir de Deus esta noite. Vocês sabem que precisam de um relacionamento pessoal com Cristo. Muitos de vocês vão à igreja. A maioria de vocês, imagino, nesta audiência hoje à noite vai à igreja. A maioria de vocês foi batizada ou confirmada, ou o que quer que seja em sua igreja. Mas vocês não têm certeza de que Cristo vive em seu coração. Você não tem certeza de que seus pecados estão perdoados. Você não tem. Você não tem certeza de que se morresse, iria para o céu. Se você tem alguma dúvida sobre isso, você deve resolver isso esta noite. Você está fugindo de Deus. Muitos de nós fugimos viajando. Você sabe, nós vivemos em aviões. É quando os controladores nos permitem voar. E nós vivemos em hotéis ou motéis. E vemos pessoas viajando em aeroportos, milhares de pessoas. E eu só me pergunto para onde elas estão indo. Muitas pessoas estão tão inquietas hoje que só querem viajar de um lugar para outro. Elas não conseguem ficar paradas. Conhecemos um casal neste verão, minha esposa e eu. E eles têm casas em diferentes partes do mundo. E eles disseram: somos tão inquietos, não conseguimos ficar em nenhum lugar por mais de 2 semanas de cada vez. Então eles entram num jato e vão para outro lugar, inquietos, fugindo. E muitas pessoas fogem para a luxúria pelas coisas. Você vê pessoas comprando apenas por comprar. E há muitas pessoas que se tornaram compradores compulsivos. Assim como são bebedores compulsivos, têm que comprar. Não podem ter dinheiro no bolso. Eles têm que gastá-lo. Não vou citar nomes, mas tenho certeza de que alguns maridos aqui podem estar pensando nessa linha. E esposas também. E então há pessoas que fogem para a obsessão do sexo. É tanto uma moda passageira quanto uma paixão. E hoje estamos cheios dela, saturados dela e ficando enjoados dela. Muitos jovens alemães estavam dizendo no verão passado, é citado na imprensa, estamos enjoados dela. Toda essa liberdade de expressão e permissividade. E muitos deles se voltaram para a violência para encontrar sua fuga. E então fugimos para o misticismo e o ocultismo, como Saul, que foi até a bruxa de Ender, em vez de Deus quando precisou de ajuda. Então há a fuga para o prazer.
Aquela que vive no prazer está morta enquanto vive. E quantas pessoas esta noite estão fugindo de Deus, mas tentando se divertir e viver no prazer, sem saber que estão mortas, em direção a Deus com a fuga. Mas a Bíblia diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Qual é a salvação? A salvação é Jesus Cristo vindo na cruz e morrendo por nossos pecados e derramando seu sangue, sendo feito pecado por nós, que não conhecemos pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz que todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho. Somos todos pecadores. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. Caim e Abel, seus filhos, pecaram. E eles passaram essa doença do pecado para você e para mim. E todos nós temos a doença em nossos corações. Estamos todos sob condenação. Todos nós vamos morrer. A guerra não aumenta a morte. A morte é total em todas as gerações. Em que direção você está indo? Li sobre um homem que estava caminhando pela parte oeste do estado em que eu moro, na Carolina do Norte, onde moramos nas montanhas. E ele chegou a uma placa de sinalização em uma direção. Apontava para uma rodovia lisa e nivelada. Mas a estrada para a qual a placa estava apontando, a estrada que ele queria pegar, era uma estrada acidentada para o lugar que ele queria ir. E ele teve um pensamento muito feliz. Ele escalou as placas de sinalização e mudou os marcadores, e nunca chegou ao seu destino. E muitos de vocês estão tentando mudar os marcadores na estrada da vida. Vocês querem o caminho fácil, o plano, o agradável, mas esse caminho não leva a Deus. Veja, no Antigo Testamento, é muito interessante que quando um homem entregava seu coração a Deus, ele deveria se tornar próspero, mas o Novo Testamento ensina exatamente o oposto. O Novo Testamento ensina que há sofrimento e morte para aqueles que seguem a Cristo. Não é fácil ser um seguidor de Cristo. Nesta geração, especialmente, é difícil seguir a Cristo. Existem duas estradas da vida, disse Jesus. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ali, ele disse, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E poucos são os que a encontram. Ele disse que a estrada larga que leva ao inferno está cheia. Como disse um velho teólogo, na Idade Média, as pessoas correm em direção ao inferno como se tivessem medo de que ele estivesse cheio antes de chegarem lá. O caminho é largo, disse Jesus, mas ele disse que há outra estrada que é estreita, acidentada, dura e difícil. E para entrar nessa estrada, você terá que negar a si mesmo e estar disposto a tomar uma cruz. Identifique-se com Cristo na escola, na fábrica, na fazenda e com seus amigos e vizinhos. Deixe que todos saibam onde você está, que você está por Cristo e pela retidão, e pela honestidade, e pela bondade, e pela moralidade, e pela justiça. E isso não é fácil. Na nossa geração, há uma estrada fácil, que é uma estrada larga. Mas o fim, disse Jesus, é morte, destruição, julgamento e inferno. Não dura muito. A vida logo acabará. E quantos de vocês vão desejar ter tomado aquela estrada estreita? E muitos de vocês estão hoje à noite na encruzilhada. Vocês têm que tomar uma decisão antes de partirem daqui. Não há uma pessoa ouvindo minha voz. Você pode estar no coral, você pode estar nessa grande plateia, e você vai ter que tomar uma decisão. Você diz, não, eu não vou tomar uma. Sim, você vai. Você vai dizer sim ou não, ou você vai dizer talvez, ou talvez você diga, eu espero, mas você vai tomar uma decisão. Nenhuma pessoa neste lugar sairá daqui esta noite sem ter tomado uma decisão sobre o que você vai fazer com Jesus Cristo. Você terá feito isso quando sair daqui. Então Jonas diz, pagou a passagem. Ele entrou no barco, entrou no navio, pagou a passagem. E a Bíblia diz que quando você segue a estrada larga, viva para si mesmo e para o prazer. O salário do pecado é a morte. O caminho do transgressor é duro. Há uma dureza em ser um transgressor também, que acaba em morte e julgamento. Uma série de tragédias veio ao navio e à tripulação.
E eles começaram a rezar para seus deuses quando a tempestade veio. E eles disseram: ó, salva-nos! O que há de errado? E os marinheiros ficaram com muito medo porque lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas confessou que estava fugindo do Senhor Deus. E esses marinheiros eram melhores do que alguns de nós, cristãos. Eles tentaram salvar Jonas. Eles remaram muito, mas não conseguiram. A tempestade era muito forte. E então eles jogaram Jonas ao mar. E Deus havia preparado esse grande peixe. Veja, seu pecado e desobediência não afetam somente sua vida, mas a vida de outros. A fuga de Jonas da ordem de Deus e de Deus afetou aqueles marinheiros. Eles estavam em perigo de perder suas vidas. Você diz: se eu quiser tomar essas drogas, isso é problema meu. E seus pais? E as pessoas de quem você rouba? E as crianças que ainda não nasceram que serão afetadas? Jonas disse: eu irei aonde eu quiser ir, e farei o que eu quiser fazer. Sim, esse era o direito dele, contanto que ele estivesse disposto a pagar o preço. E o preço é julgamento, inferno, solidão, desânimo e culpa. Há um preço que você pagará. O salário do pecado é a morte. Tenha certeza de que seu pecado o encontrará. Ninguém nesta audiência jamais cometeu um pecado que não será descoberto. Agora, Jonas foi dormir no barco. Não é estranho fugir de Deus, a grande tempestade, o julgamento chegando, e ele está dormindo. Como ele poderia dormir? Porque o pecado é como um sedativo. Jonas estava dormindo o sono da desobediência. Conversei com um homem há algum tempo. Ele havia fraudado seu vizinho por meio de fraude e roubado o dinheiro dele. E ele disse: sinto-me perfeitamente em paz sobre isso, porque foi isso que o pai do meu vizinho fez com meu pai uma geração atrás. Agora, essa é uma paz falsa. É a paz da desobediência, a paz de estar longe de Deus, mas logo acabará. E então virá a culpa e o remorso, e o julgamento e o inferno, e o tempo está passando rápido. Primeiro o pecado é divertido, depois é chato, e então ele te deixa insensível. E houve um tempo em que você era muito sensível à palavra de Deus. Isso picou sua consciência, trouxe lágrimas aos seus olhos, isso te deixou desconfortável, e agora você se vira sem sentir nada. Você está dormindo o sono, você foi sedado pelo pecado. Agora, o pecado de Jonas afetou todo aquele navio. Nenhum de nós vive para si mesmo. A Bíblia diz que devemos aprender a dizer com Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me. Você está pedindo a Deus para sondá-lo esta noite? Você tem certeza de seu relacionamento com Deus? E você tem certeza de que seus pecados estão perdoados? Você tem certeza de que você vai para o céu? E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Veja, Deus falou com ele pela primeira vez. Agora ele lhe dá uma segunda chance. Agora, isso nem sempre é possível. Quando o ladrão na cruz se voltou para o Senhor e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, esse foi seu primeiro e único momento. Ele aproveitou aquele momento quando disse: Senhor, lembra-te de mim. E Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso esta noite. Há muitos de vocês assim. Este pode ser seu último momento, seu único momento para dizer sim a Cristo. Você se lembra quando Deus começou a falar com você quando você era jovem e você adiou e você diria: esta noite, para trás, para trás, o tempo e seu voo, e me faça uma criança novamente só por esta noite. Como eu gostaria de voltar para lá, como eu gostaria de voltar para aquela igrejinha lá atrás. Mas agora você está mais velho, você está endurecido, sua consciência não te incomoda mais. A palavra de Deus não lhe agrada mais, e há perigo à sua frente. Não são muitas as vezes que Deus dá uma segunda chance. Deus disse: tudo bem, eu lhe darei uma segunda chance. Levante-se e vá a Nínive, aquela grande cidade, e pregue a ela. Pregue o quê? Eu já disse para você fazer. Agora, Jonas tinha acabado de se formar na Fish University. Ele tinha sido cuspido pelo peixe, e ele poderia ter escrito um best-seller intitulado Jaws,
Ou poderia ter escrito uma história intitulada The Inside Story. Agora, Nínive estava a 3 dias de viagem, mas Jonas foi tão rápido, ele chegou lá em um dia e viajou pela cidade. E o povo de Nínive acreditou nele. Essa é a coisa emocionante sobre isso. A cidade inteira se arrependeu. O maior reavivamento da história do mundo, diz. Até os animais se vestiram de saco e cinzas. O rei, todo o povo, 1 milhão e mais de moradores se arrependeram em saco e cinzas de seus terríveis pecados. E você sabe o que aconteceu? Deus os perdoou. Não importa qual seja seu pecado, não importa quão fundo no pecado você esteja, Deus está no negócio de perdoar por causa do que Cristo fez na cruz. Eu não vou para o céu porque sou bom. Eu não vou para o céu porque prego para milhares de pessoas. Eu vou para o céu como qualquer outra pessoa, pelo caminho da cruz, onde Cristo morreu por mim. Sim, eles creram. E essa palavra crer, a propósito, é muito interessante. Naquela passagem em particular, no 3º capítulo de Jonas, é de onde tiramos nossa palavra amém. E significa ser firme, ter certeza. O povo de Nínive tinha certeza de que estava perdoado. Eles estavam certos de seu arrependimento. Você tem certeza? Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Vocês podem saber, você não precisa adivinhar, você não precisa dizer, eu acho que sim. Você não precisa ir para casa lutando com suas dúvidas. Você pode ter tudo resolvido hoje à noite. Você conhece Cristo dessa forma? Sim, Deus poupou Nínive e Deus poupará você naquele dia que ainda está por vir. Arrependimento significa que você muda de ideia sobre Deus, sobre si mesmo e sobre sua necessidade. Significa que você está dizendo a Deus, estou disposto a mudar meu modo de viver, abandonar o pecado e começar a trilhar o caminho estreito. Você não será perfeito, mas Cristo estará lá na pessoa do Espírito Santo para ajudá-lo a viver a vida de um seguidor de Cristo. Você não pode viver isso sozinho. Deus é um Deus de amor, misericórdia e graça. E Ele se estendeu a uma cidade inteira, como Deus está fazendo a Calgary, por meio desta cruzada. Ele está estendendo a uma cidade sua mão de misericórdia. Vou pedir que você faça algo que vimos 800 pessoas fazerem ontem à tarde. Vou pedir que você se levante do seu assento e venha, e fique em pé na frente desta plataforma e diga, vindo, eu quero saber, eu quero ter certeza, eu quero ser firme sobre isso, eu quero Cristo em meu coração, eu quero meus pecados perdoados. Nós vamos esperar por vocês, e depois que todos vocês vierem, eu vou dizer uma palavra para vocês, e fazer uma oração com vocês, e dar a vocês alguma literatura para ajudá-los em sua vida cristã. Se você vier do topo lá em cima, venha e fique aqui por um momento. E este é um sinal externo diante de Deus, de um compromisso interno que você está fazendo, de que você está disposto a ir até o fim com Jesus Cristo. Jesus disse, se vocês não estiverem dispostos a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não os reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. Há algo sobre fazer isso publicamente e abertamente que o estabelece em seu coração. E foi isso que Jesus disse. E cada pessoa que ele chamou no Novo Testamento, você notará que ele chamou publicamente. Havia uma razão para isso. E eu vou pedir que você venha abertamente e faça esse compromisso agora. Vou pedir para ninguém sair do estádio. Todos em atitude de oração enquanto as pessoas vêm. E vocês vêm agora mesmo de todos os lugares. Centenas de vocês simplesmente se levantam de seus assentos e vêm. Vocês sabem que precisam de Cristo. Venham e façam esse compromisso com Ele agora. Vamos esperar por você.
Vocês que estão assistindo pela televisão em outras partes dos Estados Unidos e em outras partes do mundo podem ver aqui em Calgary, neste grande e lindo estádio, centenas de pessoas vindas de todas as direções para fazer este compromisso com Jesus Cristo. Vocês podem fazer o mesmo compromisso onde quer que estejam, no seu quarto de hotel, em casa, onde quer que estejam, e dizer sim a Cristo. E há um número de telefone ali na sua tela. Você pode pegar seu telefone e ligar. E há conselheiros esperando agora mesmo para falar com você. Assim como os conselheiros vão falar com as pessoas aqui e dar a elas esta literatura. Eles gostariam de ajudar você com seus problemas ou com seu caminho para Cristo. Pegue o telefone agora mesmo e ligue para esse número. E não deixe de ir à igreja no próximo domingo.